Influências digitais, onde habitam, como se reproduzem, o que comem. É isso que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo. Meus amigos, é uma pena que esse espécime não está em extinção, não é mesmo? Você chuta uma rede social que tem 700 influencers digitais. E, gente do céu, que dificuldade, né? Porque hoje em dia, né? Hoje em dia, a minha pergunta, quando eu olho para essa internet, eu penso, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Porque, meu Deus do céu, gente, muita gente começa a me seguir, eu começo a perceber que muita gente produz conteúdo e quer ser o influencer digital. É a nova fonte no final do arco-íris, enfim, é uma loucura isso daí, tá? Mas eu gravo esse vídeo, né, o como lidar, como se relacionar, como saber, nesse manual aqui de como conseguir entender, né, essa relação com influencers digitais com bom senso. A minha intenção aqui é te ajudar a você conseguir entender o que são os influencers digitais, como você pode se relacionar com eles e poder ter alguns parâmetros de direcionamento para você utilizar com qualquer influencer, para você saber se ele está te ajudando ou não. E inclusive eu digo para vocês, eu quero que vocês utilizem isso comigo, porque eu também sou influencer digital, não é mesmo? E tudo que eu estou dizendo aqui também se enquadra no que eu vou falar aqui. Será que é verdade? Será que é mentira? Só o tempo dirá. Ou se você pegar o que eu digo aqui para você e utilizar com o meu próprio conteúdo. Mas enfim, essa questão da influência digital é muito importante também falar, porque além de eu trabalhar aqui nas internet, né, sendo um deles, eu também sou psicólogo. E muitas vezes eu atendo em consultório pessoas que realmente sofreram ou se deixaram ser induzidas por influências digitais e acabaram mudando seu padrão de comportamento, terminando relacionamentos, mudando de emprego, acreditando em promessa, caindo em jogo do tigrinho, enfim, virando do dia para a noite algo que não tem muita clareza e não teve muita consciência de agir em direção àquilo. Então é por isso que hoje o que eu quero falar aqui com você é para você, meu querido seguidor médio, perseguidor médio, que muitas vezes está na internet, navegando nas internet e cai em cilada. Acredita em pessoas e depois se decepciona. E muitas vezes acaba ficando, como eu disse, neurótico. Ou acaba, sem perceber, desacreditando de coisas que não necessariamente precisavam. Tipo o sujeito que segue um padre, se decepciona com o padre e nunca mais vai na igreja católica. Uma pessoa que segue um casal que fala de casamento, matrimônio, descobre que tem treta lá, teve chifre, galhada por lá, então você para de acreditar no casamento. Isso é um perigo, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos começar pelo começo aqui. Primeira coisa, o que é influência digital? Influência digital é uma pessoa que está aqui nas redes digitais produzindo conteúdo. Esse negócio de produzir conteúdo. E é isso. E a minha distinção é essa: produz conteúdo é influencer. Ou wannabe influencer, tá querendo ser influencer, né? Se não produz conteúdo, não é influencer, tá? E todo mundo que está produzindo conteúdo, ou todo mundo não, a maioria, produz conteúdo o quê? Pedagógico, ensinando alguma coisa. Isso eu aprendi com Elton Luiz. Né? Que você acaba se posicionando para orientar as pessoas. Antigamente, as redes sociais eram mais uma questão informativa. Eu ia atrás da informação. E eu buscava uma neutralidade, os fatos pelos fatos. Hoje em dia nós procuramos o quê? Opiniões. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é diferente. Porque hoje em dia fica claro que são opiniões, mas também fica difícil saber qual é o fato. Antigamente não ficava claro a opinião, mas você parecia que tinha mais o fato. Mas enfim, por ter isso, você acaba se relacionando muito, né? Toda a informação que você vai ter e tudo aquilo que você quer, você passa por uma barreira de uma visão pessoal. Porque também descobrimos que quanto mais pessoal, mais zangaria. E muitas vezes fica mais fácil para você. Se você conhece uma pessoa, você gosta da linguagem de alguém, tipo eu, se você gosta da linguagem, fica mais fácil você escutar de mim alguma informação que você ouviu por aí, tá bom? Mas o que acontece então, o influencer digital está produzindo conteúdo. E se ele está produzindo conteúdo, né, eu tenho uma colinha aqui, por isso que eu estou vendo, se ele está produzindo conteúdo, ele vai invariavelmente vender alguma coisa, nem que seja o seu próprio conteúdo gratuito. Ele vai vender um produto, ele vai vender uma experiência, ele vai vender uma exclusividade, ou ele vai vender um curso, ele vai vender alguma coisa. E volto a dizer, é ruim isso? Não é ruim. Porque é a mesma coisa que eu achar ruim um sujeito que na Black Friday não coloca na sua vitrine as promoções de Black Friday. Então o sujeito que é influencer digital e está vendendo alguma coisa, ele vai se utilizar desses gatilhos. E não está errado.
E às vezes realmente melhora a vida das pessoas que está seguindo e melhora a vida dele. Mas a questão que a gente tem que entender aqui é se ele está vendendo alguma coisa, a linguagem dele é sempre manipulada. Manipulada em que sentido? Ela não é espontânea de fato. Não há uma espontaneidade ali. Ele está querendo te convencer de alguma coisa. Logo, ele vai começar a trabalhar e te orientar e te induzir a acreditar em certas coisas e vai fazer várias coisas. Como eu faço aqui, faço um esforço pessoal, eu realmente faço isso. Né? Há anos eu faço esse esforço para que o Jota que você conhece na internet seja o mesmo Jota do consultório, seja o mesmo Jota que você encontra no mercado e seja o mesmo Jota que você encontra com seus filhos, com meus filhos, entende? Eu quero ser a mesma pessoa. Porém, quando eu estou aqui, eu estou com uma linguagem. Tanto que também, além de ser manipulado, eu edito vídeos. Ah, se eu gostei do vídeo, se não gostei de uma parte, eu edito. Isso é o quê? Uma manipulação. Para fazer com que você consiga ter mais clareza. Então a gente tem que levar isso em consideração. Essa espontaneidade, até quando ela é espontânea, com o tempo a pessoa começa a manipular a espontaneidade. Começa a perceber que tem uma maneira de ser espontânea que funciona, outra maneira que não funciona. Tá? E eu te digo, quanto maior é o perfil do influencer, menos autenticidade ele tem. Por quê? Ou tem uma grande equipe, tem outras pessoas que orientam ele, ou então ele começa a perceber que tem algo ali, tem toda uma orientação, toda uma linguagem que ela tem que prestar muita atenção. Então não dá para eu falar o que eu penso na cabeça. Eu tenho que saber muito bem como me posicionar. Ou tem pessoas que sabem muito bem como eu devo me posicionar e eu sigo essas pessoas. Pego a orientação dessas pessoas. Tá bom? Então, enfim, o influencer é mais ou menos isso. O que eu quero que você perceba também é que tem um risco todo influencer, de quem está do lado de cá, já que eu também me incluo. É o risco de você criar um personagem. Um personagem para ser chamado seu. Tanto que é muito comum hoje em dia as pessoas falarem, eu acompanhava quando não tinha quase nenhum seguidor, ele não era assim. Ah, antigamente não era essa linguagem, entende? Isso existe? Existe. Por quê? Porque entrar no personagem é, querendo ou não, otimizar esse recorte da sua vida. Porque eu posso recortar minha vida e te mostrar aquilo que eu quero. E mais, além de te mostrar o que eu quero, eu posso insinuar, ou então até mesmo incluir umas coisas que na verdade eu não sou, mas ajudaria muito se eu fosse. Que é o típico caso que vende dinheiro, né? O cara que está vendendo lá, sei lá, marketing digital, e porta como se fosse rico, mas não é rico. Mas querendo ou não, ele quer te convencer que ele é rico, porque daí você acredita que ele sendo rico, ele realmente pode te ajudar. E acontece de que quanto maior o perfil, se esse influencer tem um personagem, é claro que esse personagem vai ser cada vez mais elaborado. E então vai ter a intenção da convergência total. Vai ter a intenção da convergência total. O que é isso? É um conceito que eu acabei de inventar. Intenção de convergência total é fazer com que tudo aquilo que ele faça tenha um objetivo e sempre foi muito claro. Muitas vezes essa intenção da convergência total inclui a infância. Desde criança eu pensava nisso. Quando eu ia na faculdade eu era só um piá, eu já me diferenciava, porque não sei das quantas, não sei das quantas. Quando eu tinha 7 anos eu já percebi que não valia a pena comer esse tipo de música, ouvir essa música, comer esse tipo de comida. Entende? A pessoa faz uma convergência, como se a vida dele inteira apontasse para o que ele está fazendo. E tudo que ele fará na sequência é para isso. Não existem mais pessoas que erram, não existem mais pessoas que têm defeitos, não existe nenhuma pedido de desculpa real. Existe simplesmente o quê? Um argumento. O foguete não dá ré, e não importa se ele vai para o inferno. O que acontece é o quê? Nós não vamos parar, vamos continuar. Tudo aquilo de ruim a gente absorve e faz um rebranding aqui e a gente melhora a marca. Tá? Por isso também é que hoje em dia muitos influencers utilizam da jornada do herói, o discurso da jornada do herói. Do sujeito que é um campeão, do sujeito que superou batalhas, a infância pobre, o antes e depois. O cara lá com um carro bonzão, bonitão. Nunca, o rapaz de 15 anos nunca sonhou. O rapaz que pegava ônibus e comia apenas uma marmita por dia nunca sonhou que estaria. Enfim, tudo isso tem muito, muito de manipulação. Principalmente se a pessoa entra num personagem, como eu acabei de dizer aqui. Enfim, não quero ficar aqui falando sobre influencer, meus colegas de trabalho. Não quero aqui ficar falando sobre influencer. Eu quero te ajudar, então, a partir desse fenômeno que eu descrevi um pouquinho aqui, eu quero te ajudar a você entender e se relacionar melhor com ele, tá? Quais são as questões aqui que eu vou levantar? São alguns pontos, se você quiser você anota, se não quiser não precisa anotar. Mas, por favor, preste atenção no que eu vou falar, tá? Primeira coisa, então, como é que a gente vai influenciar com essa racinha de gente? Primeira coisa,
Por que você segue essa pessoa? Você tem clareza disso? Hoje em dia, por conta de, às vezes, um conteúdo que ficou viral, às vezes porque o cara fez uma história de humor, porque o sujeito falou algo, tudo mais, a gente sai seguindo. Né? A gente não para muito para analisar, sai seguindo. Essa é a dinâmica, tá? E, enfim, querendo ou não, é isso que nós aqui trabalhando com isso espera que as pessoas sigam e depois nos conheçam e gostem do que estão vendo. Mas muitas vezes você segue uma pessoa e você já não sabe por quê. Ou nunca soube por quê. E o que acontece é que o Instagram, principalmente, é tipo televisão de cachorro. Você abre aquilo e você fica assim, ó. E muitas vezes, essa pessoa que você está seguindo, pelo motivo familiar, ela começa a falar de política. Ela começa a falar sei lá do quê. Ou uma pessoa que fala de filme começa a fazer uma militância sobre ideologia. Mas a primeira coisa é o quê? Ter clareza. Qual que é o objetivo? Por que você está seguindo essa pessoa? Isso é extremamente importante. Entende? E aí, a partir do momento que você lembra disso, você consegue saber, eu vou buscar essa pessoa para quê? Para que serve essa pessoa na minha vida? Eu vou buscar essa pessoa porque eu quero tirar dúvidas sobre carro. Eu vou buscar essa pessoa porque esse cara é engraçado. Eu vou buscar essa pessoa porque ela fala sobre bom senso. Eu vou buscar essa pessoa porque ela fala sobre religião. Então você tem que ter clareza por que você segue, tá? A segunda coisa é o que essa pessoa está vendendo. Porque aquilo que a pessoa diz, e aquilo que a pessoa pode estar te ajudando, e o motivo pelo qual você está seguindo ela, pode não ter tanta relação com aquilo que a pessoa está vendendo. Ou melhor, você tem que tentar entender, essa pessoa está tentando me convencer do quê? Ela me dá um conteúdo gratuito e está tentando me convencer do quê? O que essa pessoa quer? Porque você entendendo o que essa pessoa está propagando fica muito mais fácil. E normalmente hoje em dia está lá no link da bio. A pessoa te diz o que ela quer. O meu link da bio no Instagram está lá. Especialista em descomplicar a vida alheia desde 2012. Que foi quando eu me formei em psicologia. Ou seja, tá claro ali. Tá claro ali. Entende? Eu estou querendo falar para meus seguidores que eu quero descomplicar a vida deles. Então você tem que entender o que essa pessoa está te vendendo. O que essa pessoa está passando. O que essa pessoa está propagando. Porque às vezes essa pessoa ela está propagando o quê? Ela está propagando uma religião e às vezes ela comenta livros. E o que você gosta é quando ela comenta livros. E não quando ela está lá propagando e defendendo a fé. Às vezes a pessoa fala sobre psicologia, mas faz um monte de polêmica. E você não está interessado na polêmica dele. Você está interessado no quê? No que ele fala sobre psicologia. Quando é tanta polêmica que você acha chato. Não é por isso que eu estou aqui. Mas você tem que ter clareza disso. Tá? O que essa pessoa está vendendo e como que ela está se comunicando. A terceira coisa é tudo aquilo que você capta dessa pessoa, então, se ela está te ensinando alguma coisa, se ela tem alguma função na sua vida, tente de verdade aplicar na sua vida. Se ele falou uma questão prática, vamos tentar aplicar? Porque a validade do que o influencer fala, muitas vezes, só é dada por ele mesmo. Porque ele faz um recorte das pessoas que deram certo e te vende essas pessoas. E muitas vezes você fica perdido e fica se sentindo assim, nossa, todo mundo está ganhando dinheiro menos eu. Todo mundo está melhorando de vida menos eu. Então você tem que o quê? Aplicar na sua vida. Claro que tem algumas coisas que influencers falam que é muito complicado. Por isso, esse aplicar na sua vida é também aplicar imaginativamente. O que esse cara falou? Deixa eu imaginar, deixa eu refletir. Porque a internet é um ambiente que não te deixa refletir. Não quer que você reflita sobre as coisas. Quer que você aceite bovinamente. Como diria o Rasta, gato demais a gente vira. Entende? Então, olhe para isso e tenha uma autocrítica. O que esse cara falou? Faz sentido? Não faz sentido? Entende? Como é que eu aplicaria isso na minha vida? Não, todo dia você tem que rezar 3 horas por dia. Mas eu consigo fazer isso aí? Não consigo fazer isso aí. Como é que vai ser? Entende? Então, isso já é o começo. E aplique isso comigo. Aplique isso comigo, tá? Meu Deus, só tá calor aqui. A gente começa o vídeo e já estamos... Tá, ó, isso aqui ninguém mostra, entende? Vamos lá, até o final o cara vai estar ensopado. Tá? Então aplique isso, tá? O que eu disse até aqui, qual que é o teu objetivo com ele? Para que ele serve na tua vida? O que ele está vendendo, tá? Tente aplicar isso na sua vida. E aí, o quarto ponto aqui é, lembre-se que essas pessoas são pessoas, eu sei que é óbvio isso, mas esses influencers digitais são pessoas, meu Deus do céu. Não é muito diferente de você. Ele tem uma vida, ele tem um trabalho. Possivelmente ele não gosta também, como você, de trabalhar.
Às vezes ele tá gravando um vídeo que parece muito motivado, na verdade ele tá achando um saco. Mas é o trabalho dele. Ele tem treta com a esposa sim, por mais que ele diga que não. Os filhos dele fazem birra sim, entende? Ele tem dúvidas existenciais. Ele tem ciúmes da esposa ou do marido, entende? Essa pessoa também chora de tristeza, também tem DR, também paga conta, também tem seus defeitos, entende? Então você tem que olhar pro influencer e por mais que tenha assim um negócio assim, meu, esse cara é fantástico. Você tem que olhar pra ele e pensar, tá, ele também é pessoa. Isso é extremamente necessário, tá? Porque aí você tem que lembrar que as pessoas erram e podem errar muito feio. E aí uma coisa que me chama muita atenção, essa galera chocada. Meu Deus, como assim? Assim, gente, o cara virou influencer digital e o cara acabou se perdendo no caminho. Assim como você começa a ir pra academia e desiste, o cara que é influencer digital se perde no caminho. Aquele cara que falava sobre família começa a vender, sei lá, curso de marketing. O outro lá, que era um sujeito que falava muito sobre, sei lá, sobre psicologia do idoso, começa a vender jogo do tigrinho, qualquer coisa do gênero, entende? Esse tipo de coisa pode acontecer. As pessoas erram, perdem-se no caminho. E você não pode olhar para eles e falar, ah, meu Deus, que choque, quem diria? Eu sempre tenho a teoria assim, a pessoa que trabalha com um tema é a que está mais tentada a errar nesse mesmo tema. Isso é o princípio do capeta, né? Mas é verdade. O cara que fala de família é o que corre mais risco da família se desintegrar. O sujeito que fala de sexualidade, como é o caso aqui que eu citei, corre risco de cair em erros sexuais. Entende? O cara que fala sobre honestidade é o sujeito que tem mais tentação de ser corrupto. Por quê? Porque ele vai ser tentado exatamente naquilo que ele defende. Então pessoas erram, tá? São pessoas e as pessoas erram. E aí, nesse sentido, você começa a tirar essas pessoas de uma relação vertical e começa a colocá-las em uma relação horizontal, tá? Aquela pessoa que é colocada no pedestal, que fala tá sempre certo, começa a virar aquela pessoa que tem uma opinião e a opinião dela pode não estar certa. É uma opinião. Por quê? Porque ele é uma pessoa. E estamos na internet, em que as pessoas dão opinião. Isso é algo extremamente importante. Eu sempre falo assim, você tem que escutar influencer digital como você escutaria aquele seu primo distante que é formado em medicina e ele está falando sobre, sei lá, sobre sarampo. Você olha e fala, pô, meu primo. Ele, pelo jeito, entende do sarampo. Achei interessante. Você pode dar um crédito a ele, mas você não pode dar um crédito ao ponto de você entregar a sua vida na mão do sujeito. Entende? Volto a repetir. Olhe para os meus conteúdos e pense. O que o J tá falando é interessante, não tá? Aplique na sua vida. Mas escute meio ressabiado, meio que um pé atrás, assim, entende? Essa é o próximo ponto que eu falo assim. Essa escuta desacreditada. Meio que tipo, mas será? Vou tentar descobrir. Se o influencer faz isso com você, perfeito. Vou tentar descobrir. Principalmente o cara que é mais técnico, fica mais fácil tentar descobrir, né? O sujeito que traz dados fica mais fácil tentar descobrir se ele tá mentindo ou se ele tá falando a verdade. Mas mesmo assim, a galera aqui, né, eu me incluo de desenvolvimento pessoal, vamos tentar descobrir se ele tá falando a verdade? Ou eu vou tentar parar, olhar, assim, vou botar, eu vou botar na prática, mas essa escuta desacreditada do tipo, tá bom, tá bom. Parece que é verdade. O parece que é verdade é maravilhoso nessas horas. Ou fulano de tal falou tal coisa, parece que é verdade. Comece a botar essa expressão, parece que, antes, entende? Porque essa escuta desacreditada vai tirando esse cara da posição vertical e botando na horizontal, tá? E o que acontece? Sempre lembre-se que você pode parar de seguir. Para de seguir, para de seguir. O universo do influencer digital, ou o influencer digital que você segue, ele só é grande para você porque você o fez ser grande na sua vida. Aquela pessoa que você não deixa de seguir os stories, você botou ela numa posição dentro da sua vida muito grande. Você pode a qualquer momento parar de segui-la. O compromisso que você tem com essa pessoa é um compromisso muito baixo e que pode ser alterado a qualquer momento. Então também tem isso. Lembre-se que você pode parar de seguir, como também lembre-se que você pode desinstalar o Instagram. Você pode parar de ver o YouTube. Você pode cuidar da tua vida. Então isso acontece com você também. Você pode acabar colocando uma pessoa numa importância na sua vida e essa pessoa ela pode acabar regendo indiretamente coisas muito importantes e deixando você doente sem você perceber.
Mas como o sujeito disse? O sujeito disse, mas o sujeito pode estar errado. Mas já tá falando assim, eu não sei quem eu vou seguir. Aí eu não sei como que. Qual que é o padrão? Como é que eu sigo alguém? Como é que eu continuo seguindo? Com tudo que eu falei anteriormente aqui nessa lista, ser vivo. Porque você não se permite entrar numa relação infantilizada voluntariamente. Não se infantilize. Melhor, vou melhorar essa frase. Não se infantilize voluntariamente em uma relação com uma pessoa genérica. Melhorar a frase. Não se infantilize voluntariamente em uma relação genérica com influência digital. Viu? Melhorou. Não se infantilize voluntariamente. Não dê para o outro, que nem te conhece, de mão beijada, aquilo que é seu. Então, se você está seguindo um influencer, ele tem que colaborar com você. E você, com a sua autocrítica, razão e vontade, você tem que dialogar com esse influencer numa relação vertical. Vertical. Eu vou deixar esse erro só para você ver como a gente erra aqui. Você tem que se relacionar numa relação horizontal. Horizontal. Quem só está ouvindo está confuso. Tá? Eu errei aqui, gente. Horizontal com esse influencer. O que esse cara está falando? Me interessa ou não me interessa? Tá? E aqui vem a última coisa que eu falo para você, que é algo que eu sempre utilizo, né? Antes que eu fique encharcado aqui, que eu sempre utilizo com os terapeutas, e eu vou falar para você também, que eu acho extremamente interessante, que eu acho que pouca gente fala. Não duvide da sua intuição. Não duvide da sua inteligência. Não se subestime. Se você está vendo um influencer, se você está vendo alguma coisa na internet, se você está achando estranho, sabe aquele meme do Leonardo DiCaprio? Ele faz assim, esse tem que ser a sua reação. Opa, pera lá. Isso aqui é uma red flag, isso aqui é um sinal vermelho. O que é isso aqui? Eu tô achando estranho. Entende? Se porte nesse lugar. Eu, na minha vida, tô achando estranho o que você tá fazendo. Não, mas não tem, mas pá, como é que você vai ficar de fora? Todo mundo tá fazendo, não interessa. Eu tô achando estranho. Então é por isso, se você se infantiliza voluntariamente nessa relação genérica com o influencer, a sua intenção vai pras cuca, entendeu? Se perde. Então não deixe de lado a sua intuição. Se você está achando estranho, se você acha que o cara se mudou de posição de uma hora para outra, se você acha que, cara, que linguagem diferente, o cara tá vendendo um negócio que nunca vendeu, que negócio é esse assim, não engula isso e bote no bolso. Tá? Não olhe para você e fale, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Mesmo que com a prova do tempo, prove que você estava errado. Não tem nada de estranho, na verdade sou eu que, enfim, estranhei. Não é eu que achei diferente, mas na verdade o cara continua sendo o mesmo. Mas não tire isso. Perder a intuição é perder a nossa habilidade, a nossa sensibilidade de se relacionar, gente. E se relacionar, inclusive, com pessoas que a gente não conhece, que são influencers digitais. Então não perca isso, né? Porque senão, né, a frase que eu coloquei aqui, vai cair naquele ditado, né? Vai cair naquela frase, você vai acreditar no que você está vendo ou no que o influencer está te dizendo. O Lavão falava muito isso, né? É o clássico, eu acho que eu vi um gatinho. Lembra do Piu Piu? Eu acho que eu vi um gatinho. Cara, mas o gato é gigantesco, tá ocupando toda a sua visão. Eu acho que eu vi um gatinho. Então toda hora que você, né, eu chamo do senso de aranha, assim, senso de aranha te avisar de algum perigo, não ignore. E pense, eu quero descobrir se o que eu tô vendo é verdade ou mentira. E talvez demore um pouco. Tá? Vamos ver. Deixa eu analisar com aquilo que eu sei. Se porte como adulto, você também é adulto. Entende? Ou se porte como comprador, sei lá. Você também é um consumidor. Você não está gostando. Eu, como consumidor, estou me sentindo ofendido, estou me sentindo desrespeitado. Eu, como consumidor, estou me sentindo traído pela marca. Enfim, qualquer coisa que querer dizer. Eu estou vendo agora que o cara mudou a postura dele. Eu não estou gostando disso aqui. Eu não gostei. Se coloca nessa postura. Você tem esse poder. E você pode ir lá e dar dislike, tá? E para terminar, assim, a última coisa que eu falo para você assim, vai ser feliz, ser vivo. Vai ser feliz, tá? Ultimamente em consultório eu vejo muita gente reclamando de tempo de tela. Sabe? Eu não vou falar sobre isso agora aqui, né? Dicas de como lidar com isso, até porque eu também estou aprendendo a lidar com isso, né? Também tenho minhas complicações aqui, mas vai ser feliz, olha para a tua vida. Faça com que essas pessoas te ajudem como sugestão, como um conselho. Entende? Bons conselheiros que vão te ajudar na sua vida, mas não como guias e nortes essenciais e pessoas que tudo que falam são como deuses, em que suas palavras são verdades e criam realidades. Não se permita essa posição. Tá? E veja, quando eu falo de influencer, não se permita essa posição também na sua própria vida, entende? Mas sobre isso a gente fala em outro momento.
tá? Então não se esqueça, eu vou passar a lista toda aqui para você lembrar desse guia, para utilizar comigo com todos os influencers. Qual é o teu objetivo com ele? Para que ele serve na tua vida? O que você tem clareza do que ele está vendendo? Tente aplicar isso na tua vida, tá bom? Seja imaginativamente ou concretamente. Lembre-se que eles são pessoas e como pessoas eles podem errar e errar muito feio. Inclusive naquilo que eles defendem, eles podem errar muito feio. Tire essa relação vertical e transforme em horizontal num diálogo. Tenha essa escuta desacreditada, como você escuta seu primo, uma pessoa que é interessante, mas você não sabe muito se você vai confiar plenamente. E você sempre pode parar de seguir. Aí eu também falei sobre não duvide da sua intuição. Tá? Acredite no que você está vendo, não no que estão te dizendo. E por último, vai viver sua vida. Eu acho que esse guia ficou bastante completo, não é mesmo? Bem, meus caras, espero que você tenha gostado. Vamos aí ser normal e ter bom senso, inclusive nesse meio aí digital, tá? Não deixe de acompanhar aqui as coisas que eu falei. E também, como bom influencer digital, meus links estão aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, se quiser entrar no meu grupo do WhatsApp ali, gratuito, que eu vou sempre te atualizando das novidades. E também se quiser marcar uma terapia comigo, tem um link aqui, inclusive. Agradeço aí quem tá seguindo, conseguiu assistir até agora. E eu quero perguntar pra você, como que é a sua relação com esses influencers? Como é que está sendo essa sua vida? Como é que você se relaciona? E se o que eu falei aqui faz sentido? E se você pudesse botar mais uma regrinha nesse manual? Se você pudesse colocar mais um ponto, qual ponto seria? Escreve aqui para mim, tá bom? Um grande abraço, até mais.